Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Positivo Tecnologia. Meu nome é Renata Oliva, sou diretora de Relações com Investidores e é um privilégio estar com vocês aqui. Apresento o time, temos aqui presentes Eli Rotenberg, presidente da companhia, e Caio Gonçalves de Moraes, CFO e DRI. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da Positivo, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para a sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone Q&A no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas à perspectiva de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia constituem-se em crenças e premissas da administração, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o Hélio para iniciarmos a nossa apresentação. Bom dia a todos. Muito feliz em divulgar os resultados do terceiro trimestre. Eu acho que temos mostrado consistência nos últimos trimestres de resultados bons. Inclusive com uma novidade hoje, já falando um pouquinho de futuro, falando do quarto trimestre, para dar uma tranquilidade ao mercado do que está acontecendo com a gente. Trazemos um faturamento muito bom, um faturamento recorde. O ano, de maneira consistente, chegamos a 979 milhões de faturamento nesse trimestre, um EBITDA anualizado de 348 milhões, um recorde também. Estamos aí com uma receita bruta 63% maior, trimestre contra trimestre, nos 9 meses 78% maior, margem bruta de 24%, um lucro líquido maior também. No mesmo trimestre do ano passado houve algumas receitas de impostos, por isso a comparação ficou até pequena aí, mas fomos bem nesse trimestre, não tem nada de extra, e um EBITDA ajustado bastante maior do que no período anterior. Podemos passar para a próxima? Falando um pouquinho dos nossos destaques, vale a pena a gente comentar que em todas as unidades de negócio a gente cresceu. A gente cresce no consumer, a gente cresce no corporativo e a gente cresce em governo. Nos deixou muito feliz a partir no momento que acabou a exclusividade que nós tínhamos com o projeto de máquinas inteligentes, máquinas de pagamento inteligentes com a Cielo, em que a gente a equipe começou há poucos meses a atuar, já firmamos um contrato grande com a Stone e temos um forte pipeline em vários adquirentes, vários subadquirentes, vários varejistas. É um mercado muito grande e pujante dos meios de pagamento através das maquininhas e a gente está muito forte nisso, com um portfólio completo de máquinas, não só mais as máquinas inteligentes, com um portfólio completo nas máquinas inteligentes, mas trouxemos algumas máquinas também para o volume, para ter portfólio. Um alto volume na venda de computadores, não tem dúvida nenhuma, 58% maior,
ficamos muito felizes que as avenidas de crescimento começam a dar resultado, uma delas, o RaaS, né, a locação de computadores com serviços agregados, cresce 120%, quarter contra quarter, isso se deve a um aumento do mercado corporativo, que está pujante, somado a um aumento percentual do RaaS dentro do mercado corporativo. Instituições públicas, está um mercado... nunca teve assim, nós atuamos nesse mercado há 30 anos, eu nunca vi uma pujança tão grande de licitações de todo tipo. Nós já temos licitações ganhas, com contratos assinados ou a assinar, de 1,7 bilhão para ser entregue no quarto tri desse ano e no ano que vem, mais ou menos uns 450 esse ano e o restante já para o pipeline do ano que vem, ou seja, já indica um ano que vem bastante forte, instituições públicas. Isso se deve, como no mercado corporativo, uma pujança com a volta ao híbrido ou presencial, as empresas trocam seus equipamentos, fortalecem as suas áreas administrativas e complementa isso de maneira muito forte a compra de computadores e tablets, notebooks e tablets para alunos, através das secretarias de educação estaduais e municipais, que têm dinheiro sobrando no sentido de cumprir os 25% constitucionais de gasto. Suas receitas aumentaram muito esse ano e as suas despesas em educação estão mais baixas do que o normal por causa da pandemia dos alunos em casa. Voltam agora os alunos, voltam os computadores e os tablets de maneira muito forte. Então, além de termos já esse 1,7 bilhão de receita garantida, nós temos um pipeline de editais ainda muito forte nesse final de ano, começo do ano que vem. E com relação a outra boa notícia, é que nós estamos participando do novo processo de urna. O primeiro processo a gente começa a entregar agora, no final de novembro, começo de dezembro, entregamos mais ou menos 10% daquelas 225 mil urnas esse ano, o restante até junho do ano que vem, para a eleição de 2022, e somos o único concorrente homologado na nova licitação de urna, que é para 2024. São 176 mil urnas originalmente, podendo chegar a 220 mil urnas. Então, já estamos na abertura de preços, discutindo esse eventual contrato. Podemos seguir? Podemos passar para a próxima? Falando um pouquinho negócio, do negócio, né? Como é que se divide a nossa receita? 56% vem de consumer, 28%, 27,9% veio de instituições públicas, foi muito forte no trimestre, e 15,9% em corporativo, ou seja, crescendo também o corporativo, ou seja, todas as áreas crescem. Comparando aí o ano contra ano, 9 primeiros meses, 2 bilhões e 728 milhões contra 1 bilhão 535 no ano passado, ou seja, e dá para ver trimestre a trimestre a consistência que temos mantido aí de receita, por causa desse composto entre core business, avenida de crescimento, nos 3 segmentos de atuação, consumer, instituições públicas e corporativo, todos indo bem. Vamos adiante? No consumer, no mercado de venda para consumidor final, que são os nossos computadores, a nossa casa inteligente, né? Através do grande varejo, venda direta através dos nossos sites, nós temos aí um crescimento de 845 milhões para 1 bi 534. Volume de notebooks cresce, né, 9 meses contra 9 meses. Há que se dizer que no final, em setembro, deu uma arrefecida o mercado de consumo de notebooks, ainda muito maior que 2019, mas já não com a pujança do começo desse ano. Tá? Mas ainda muito forte, mas em níveis do que a gente esperava que desse essa arrefecida quando o mercado abrisse, no sentido do híbrido e das pessoas saindo mais de casa, já não há aquele afã tão grande de compra de notebooks, mas ainda grande, muito maior que 2019. Foi aonde a gente imaginava que ia parar nesse patamar que está acontecendo em setembro e outubro, maior que 2019, um pouquinho menor do que o pico do segundo
semestre do ano passado e primeiro semestre desse ano. A gente assina uma parceria com a marca Infinix. A Transion Holdings é a sexta maior fabricante de smartphones do mundo, uma empresa muito forte, a que mais cresceu nos últimos trimestres no mundo, vem crescendo no mundo inteiro. A gente opta por essa parceria, por ser um entrante forte, um entrante, e escolhemos a marca Infinix, que é uma marca jovem, uma marca voltada ao jovem, ao tech, num preço bastante competitivo. Nossos smartphones estão sendo vendidos a 1.499 e 1.699 nas boas casas do ramo, mas com configurações muito elevadas. Eu estou usando um Infinix que é muito legal, vale a pena conhecer, e a gente pretende ter uma participação significativa aí nessa faixa de R$1.000 a R$3.000 com o Infinix, já que a gente tem uma participação forte com o positivo até R$1.000. Então, fazemos um paralelo com positivo Infinix, como fizemos com positivo Vaio e agora Compaq em computador, tentando ocupar todas as faixas de preço de smartphone agora, como ocupamos em computadores. E o nosso projeto, chamado Projeto T3, né, que é sair um pouco da concentração do T1, T2, que são os 100 maiores varejistas brasileiros, Casas Bahia, Loja 100, Luiza, né? Continuamos muito forte neles, mas estamos entrando do 101 ao 3.000. E esse projeto do T3 também está indo muito bem nos pequenos varejistas, crescemos 32% no terceiro trimestre. Casa Inteligente continua vendendo bem, trazendo gente para o app, né? 235 mil novos usuários esse ano, chegamos a 480 mil usuários do app de Casa Inteligente. Isso aí é um contingente muito legal. Isso permite no futuro alguma receita recorrente com esses usuários. Os produtos estão sendo muito bem aceitos, estamos cada vez ampliando essa área. Não sei se tiveram possibilidade de ver, estamos com uma campanha grande de marca Positivo Casa Inteligente, até na Fazenda teve um jogo muito legal há 2 dias atrás, muito forte, com uma audiência muito alta, né? Estamos ampliando a Casa Inteligente com outros produtos, trazendo outro tipo de produto para casa, na parte de conectividade, com uma linha de roteadores. Então, estamos ampliando aí o portfólio de Casa Inteligente, e ainda tudo do it yourself, vendido através do varejo, principalmente varejo online, é o que mais vende, mas também nas lojas já de casa, como Leroy Merlin e outras. Podemos passar? No corporativo, a gente cresce 24%, tá? entre trimestre para trimestre. As vendas de notebook tomam conta, crescem mais do que a venda de desktop, bem mais. O RaaS surpreende com 15% de receita, já com 15% da receita bruta do trimestre em RaaS. Isso é muito bom, porque vem a fonte, a receita recorrente cresce, né? A gente gosta de receita recorrente, embora a maioria da nossa receita ainda seja transacional. Nossa luta com as avenidas de crescimento é trazer mais receitas recorrentes de maior margem. E trazendo mais clientes para a base, o que é muito bom. E não tem ainda a receita de maquininha da Estônia no terceiro trimestre, mas foi firmado esse contrato que a gente começa a entregar agora no quarto trimestre, e o grosso no ano que vem, e um pipeline tanto para adquirentes como para subadquirentes, como para varejistas, bastante forte aí nas maquininhas. Podemos passar. Já comentei um pouco sobre as instituições públicas, cresce muito, dei alguns números para vocês, 761 milhões contra 342 no acumulado do ano. Esperamos um ano ainda mais forte no ano que vem, com esse pipeline de 1,7 bilhão de projetos já ganhos, né, entre contratados e a contratar, sem falar de urna, né, a urna está por fora, né, e o pipeline de novas licitações muito forte, muito forte. A gente fez um cálculo aproximado essa semana, tem mais de 6 bilhões de licitações para acontecerem nos próximos 3 meses. 6 bilhões em tablets e notebooks para acontecer nos próximos 6 meses. O volume de notebook cresce, né, bastante, ou seja, a entrega é maior em notebook do que em desktop. A preferência pela mobilidade
a pandemia trouxe essa novidade, é muito grande, e essa grande demanda por escolas públicas, justamente por causa dos 25%, somou uma sobra de receita, uma obrigação de gasto de receita, com a pandemia mostrando quão importante o notebook e o tablet é na mão do aluno para assistir uma aula à distância, para fazer uma pesquisa escolar. E o RAS também cresce nesse segmento. A gente ganha o projeto Poupa Tempo em São Paulo, integrando esses totens, né? Fizemos esses totens, e puramente computador, mas sobre uma nova apresentação, e isso vai e também aluguel de notebooks e tablets para as escolas. Então, cresce RAS, cresce esses projetos especiais, onde a gente julga que tem uma competência única. As urnas são projetos especiais, os totens, nós conseguimos integrar, nós temos uma engenharia muito forte que permite tudo isso. Podemos seguir? Queria passar a palavra para o Caio, nosso CFO, para dar ênfase aqui no financeiro da Positivo. Muito obrigado, Hélio. Um bom dia a todos. É um prazer estar com vocês, falando aqui sobre os destaques financeiros. Começando com a margem bruta, como o Hélio já antecipou, é o nosso quarto trimestre seguido de margens saudáveis, né, já que a gente registrou tanto no quarto tri de 20 quanto no primeiro de 21, uma margem bruta de 23%, 25% no segundo trimestre de 20 e 24% agora no terceiro de 21, com uma combinação de uma forte atividade de vendas e um mix melhor de produtos e serviços. Né? Então, a gente destaca aqui nesse mix justamente o Hardware as a Service, como ela já mencionou, cuja receita cresce 120% trimestre a trimestre e 83% no acumulado dos 9 primeiros meses do ano, e também os serviços de assistência técnica, com crescimento trimestral de 288% e acumulado nos 9 primeiros meses de 482%. Isso se reflete, então, nessa melhor dinâmica de margens, como a gente tem visto aqui no slide. Né? Se a gente for para o próximo, falando um pouquinho agora do EBITDA, né? Obviamente a expansão do EBITDA também tem muito a ver com a atividade mais forte. Né? É mais um trimestre com uma grande geração de EBITDA e de caixa, né? Perfazendo 89 milhões no trimestre, 253 milhões no acumulado de 9 meses, e um EBITDA historicamente alto, né? Dos últimos 12 meses, com 348 milhões. Né? E aí um esclarecimento que é importante fazer, né? A queda da margem, a margem EBITDA, não o EBITDA em valor, mas a margem, no terceiro trimestre de 21 versus o terceiro trimestre de 20, reflete dois fatores relacionados, na verdade, à base comparativa de 2020. Primeiro, né, o Hélio já antecipou um pouco, né, no speech inicial, houve o reconhecimento de um crédito extemporâneo tributário, né, relacionado à compra de fornecedores na Zona Franca, um crédito de IPI, que já foi, inclusive, convertido em caixa. Né, isso foi reconhecido no terceiro trimestre de 20, né, são 35 milhões de reais, e, ao mesmo tempo, a adoção pela companhia, a partir de junho do ano passado, da redução de jornada de trabalho devido à pandemia. Né, foram mais 9 milhões de reais. Isso, obviamente, faz com que a base comparativa ela seja menor. E é muito importante ressaltar que o crescimento da despesa operacional ele está completamente em linha com o maior nível de atividade da companhia, né, comparativamente a 2020, já que a gente registrou, em 9 meses de 21, o mesmo nível de receita que todo ano anterior. Né? Tanto se a gente calcular a participação relativa das despesas de vendas e administrativas em relação à receita da companhia, a gente vai ver que houve uma diluição em 2021 em relação a 2020. Né? Então, passando agora para o próximo slide, que a gente fala do resultado financeiro e do lucro líquido. Né? Em relação ao resultado financeiro, além de despesas financeiras, apresenta um crescimento amplamente justificado pela nossa maior necessidade de financiamento de capital de giro, devido ao forte crescimento apresentado pela companhia, né? Além de expansão da Selic entre os períodos comparativos. E como visto no slide anterior, nós estamos gerando mais caixa. Né? A gente percebe claramente pelo EBITDA dos últimos 12 meses a 348 milhões. E mantemos, portanto, nosso endividamento líquido sob controle, o que se traduz numa alavancagem muito saudável, né? De uma vez, dívida líquida sobre EBITDA, contra 1,3 vezes no terceiro trimestre de 2020. E na linha de variação cambial, a gente verifica aqui a eficácia da prática de proteção cambial adotada pela companhia, com a adoção do hedge accounting desde o segundo trimestre desse ano, como medida de mitigação da volatilidade cambial no resultado da companhia. Tá? Com isso, a gente entrega, portanto, uma bottom line, um lucro líquido trimestral de 54 milhões, que é o quinto trimestre seguido de lucro acima de 50 milhões de reais, e um acumulado em 9 meses de 161 milhões de reais. Passando agora para
para a parte de mercado de capitais, né? A gente destaca, mais uma vez, a entrada da companhia no índice IBRX-100, que ocorreu agora no terceiro trimestre do ano, né? Além de um expressivo crescimento da média diária de ações negociadas, o famoso ADTV, contra o terceiro trimestre de 20, que aumentou 488%. Também destacamos o forte crescimento de investidores institucionais no nosso free float. Passou de 40% no terceiro trimestre de 20 para 63% agora no terceiro trimestre de 21. Além da valorização da ação, esses 83%, em 2021, com base no fechamento do pregão de ontem, dia 10. Com isso, eu volto a passar a palavra para o Hélio para as considerações finais e as perspectivas para a companhia. Muito obrigado. Nós estamos, pela primeira vez, divulgando aqui, diante das incertezas aí do mercado, sobre o que estava acontecendo no mercado de computador, já trazendo aí uma prévia do quarto trimestre, dizendo que nós vamos ficar entre 1,2 e 1,4 bilhão. Nós estamos com praticamente todos os pedidos em casa, mas não podemos fixar um número, porque sempre está muito difícil ainda, principalmente os fretes internacionais estão bastante complexos, né? Então a gente não sabe o que vai conseguir reconhecer dentro do trimestre, o que não vai. Então a gente está dando um range aí de 1,2 bilhão para 1,4 bilhões de reais de faturamento no bruto no último quadrimestre, né? Que vai levar a receita da companhia aí para cerca de 4 bilhões de reais, um crescimento bastante expressivo em relação ao ano passado, e já mostrando crescimento também no quarto trimestre. Então, a demanda está forte em todas as unidades de negócio. Eu diria que não tão forte no consumer, embora tenha Black Friday e Natal aí, a gente espera que seja muito bom, né? Vamos ver o que vende. E as avenidas de crescimento dando muito resultado, todas elas acontecendo, o RAS, o T3, mesmo servidores, que foi um pouquinho mais fraco nesse trimestre, pela base comparativa, porque teve um grande negócio com a Petrobras no mesmo trimestre do ano passado, vai ser forte agora. Então, nós estamos aí bastante bem para esse último trimestre. Já falamos um pouquinho de alguns números para o ano que vem, que são as urnas, né? Que tem aí os 925 milhões, menos 10% que vai ser entregue esse ano, já para o ano que vem, que já tem lá 1,2 bilhões, mais ou menos, já contratados e a contratados, licitações ganhas de instituições públicas para o ano que vem, que mostra que vamos ter um ano forte também, né? Então, eu acho que o que nós planejamos nos últimos anos, a partir de 2017, de diversificar as fontes de receita, foi muito importante para a companhia, não depender só de uma fonte de receita, não depender só de um mercado, não depender só do consumer, não depender só de governo, não depender só de corporativo, ou não depender só de computador, né? Estamos trabalhando em todas as áreas. Então, assim como fizemos aí essa mudança em computador com várias marcas e muito forte em todas as áreas, estamos fazendo em smartphone, da mesma maneira estamos fazendo em servidor, trazendo produtos muito legais, né? Fomos um destaque aí no área informática hoje, aí com a Positivo Server Solutions, com uma gama, e o 5G, um grande fomentador de servidores, né? Estamos aí com o RAS crescendo de maneira consistente, a nossa área de tecnologia educacional bombando agora com o plano de ser o grande aglutinador de softwares educacionais, dos que a gente produz e das startups todas do Brasil e de fora, né? A parte de casa inteligente, trazendo um portfólio muito legal, crescendo cada vez mais o portfólio, 480 mil pessoas já usando o nosso app. Para todas as nossas áreas vão bem. A área de meios de pagamento, né? Fase 1 dela, que é a venda para adquirentes, subadquirentes e varejistas, também bem, já trazendo aí um grande contrato com a Stone e com um pipeline muito legal. Então, eu acho que a gente está muito bem, muito bem. A penetração da tecnologia na sociedade realmente aumentou, veio para ficar, isso ninguém tem qualquer dúvida disso, e a gente tem conseguido, então, entregar resultados de receita e manter a rentabilidade de maneira saudável para a gente ter esse futuro aí pujante. Muito obrigado a todos por ouvirem, e estamos abertos agora a perguntas.
Obrigada, Hélio. Passando aqui as instruções para nosso início de sessão de perguntas e respostas, pedimos por gentileza que façam todas as perguntas de uma vez só, aguardando a resposta da companhia. Lembramos que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via o ícone Q&A na tela de vocês, no botão da sua tela, o nome com o tema principal a ser perguntado, e aí na sequência eu anunciarei seus nomes para que façam suas perguntas diretamente aos executivos da companhia. Neste momento, uma solicitação para ativar o seu microfone irá aparecer na tela. A nossa primeira pergunta, já temos aqui uma boa lista de perguntas a serem feitas, ela vem do Marcos Nardini, da XP Investimentos. Por favor, Marcos, pode perguntar. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Hélio, Caio, Renato, time. Parabéns pelos resultados e obrigado por pegar minha pergunta. Na verdade, eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro, eu gostaria de entender um pouco melhor a visão de vocês a respeito do incremento da receita e o impacto da margem agora em 2022, com a incorporação do Infinix, por favor. E a segunda é em relação ao segmento de varejo. Como que essa dinâmica de varejo está se comportando agora nos primeiros meses dos primeiros meses do quarto TRI de 2021, com eventos, por exemplo, Black Friday, festa de final de ano? O que vocês estão esperando para esse segmento? É isso, muito obrigado. Obrigado, Marco. A receita do Infinix, ela deve se fortalecer bastante no ano que vem, né? A gente lançou um modelo só, com duas memórias, né, 128 e 256 agora, mas em janeiro, fevereiro do ano que vem, outros 8 modelos completar a linha, né? Então, a gente espera que já tenha uma receita razoável no ano que vem de Infinix. A margem é a margem habitual do varejo, não é nem maior nem menor. A gente espera continuar com a balada que a gente tem de margem em smartphones no varejo brasileiro, nem mais nem menos. Mas com valor maior, né? com custo médio maior, né? Um preço de ponta maior, que faz com que aumente o ticket médio da área. Quanto ao comportamento do varejo, o varejo, como eu disse, já em final de agosto, setembro, ele deu uma arrefecida, né, em computador. Ele vai bem em tablet e smartphone, mas ele dá uma pequena arrefecida em computador comparado com os picos do começo do ano, né? Que foram muito grandes, ainda com as pessoas em casa, querendo ainda a videoconferência, buscando no home office de maneira muito forte. Ainda em níveis bastante superiores a 2019, mas mais baixos que o pico do final de 2020 e 2021. E o mesmo se repete agora em outubro. Tá? Embora agora comecem, estamos entregando agora para as ofertas de Black Friday, quantidades grandes de computador, e vai depender muito se vender bem no Black Friday, daí tem reposição em dezembro, né? A gente acha que vai vender bem, não sei se nos níveis do ano passado ou não, talvez um pouquinho mais baixo pela situação em computador, tá? Mas ainda bastante forte, a gente imagina, para esse ano. Perfeito, muito obrigado. A segunda pergunta vem do senhor Ricardo Rego, investidor. Por favor, Ricardo, pode prosseguir. Senhor Ricardo Rego, pode prosseguir com a sua pergunta. Vou passar, enquanto o senhor Ricardo deve ter tido algum probleminha, vou passar para a terceira pergunta, o senhor Luiz Leal, da Premier. Por favor, Luiz, e abriremos o seu áudio, pode prosseguir com a sua pergunta. Oi, bom dia, tudo bem? A minha pergunta é referente à entrada da WEG, como a WEG Home no mercado de IoT, e o que a Positivo está esperando da WEG e o que pretendem realizar para combater ela nesse novo mercado. Obrigado.
Bom dia, a gente continua na nossa balada, tá? Tem várias marcas entrando, para nós uma surpresa, uma empresa como a WEG entrar, tá? Numa área que não é o core dela, e não sei, desconhecemos ainda a atuação como vai ser, porque não está ainda no grande varejo, onde é o nosso forte, tá? Então, nós continuamos pisando no acelerador, a nossa estratégia de ter sido o primeiro, principalmente na área de automação de iluminação, ela foi muito acertada. Então, a gente continua líder absoluto em automação de iluminação, fazendo uma campanha forte, resolvemos fortalecer o nosso marketing, talvez essa seja a reação a tantos concorrentes, não especificamente a WEG. Então, resolvemos fortalecer ainda mais a nossa marca, estamos com uma grande campanha publicitária de fortalecimento de marca agora e ampliando a nossa linha de produto. Eu acho que a gente está muito bem posicionado na categoria. Entendi. E com relação a outro concorrente também que é grande, a Intelbras, vocês veem ela como ameaça também ou não? A Intelbras é líder em contest na parte de segurança, né? Então, aí a gente tem uma participação menor. Em compensação, na área de iluminação, a gente é bem maior, né? Então, é um concorrente, sem dúvida, de respeito. Mas no Do It For Me, ela é líder. No Do It Yourself, nós somos líderes. Entendi. Ok, muito obrigado. Retomando aqui ao senhor Ricardo, ele mandou via chat agora a pergunta. Ele nos pergunta, com a parceria em Phoenix, o poder de barganha no supply chain será ampliado para outros produtos positivos, tais como tablets, notebooks, casa inteligente, etc.? Poderia comentar a dinâmica? Sem dúvida nenhuma, quando você tem um volume maior de alguma coisa, você aumenta o teu poder de barganha. Não tenha dúvida disso. Se a gente compra mais processadores, a gente tem mais força junto ao fornecedor de processador. A gente está bastante animado com essa parceria com a Infinix. Obrigada, Hélio. A próxima pergunta vem do senhor Wagner Silva, investidor. Por favor, senhora Wagner, eu peço que abra seu áudio para que possa prosseguir com a pergunta. Senhor Wagner Silva, por favor, peço que abra seu áudio para prosseguir com a pergunta. Seguirei aqui com a próxima, depois a gente volta para o senhor Wagner. Partindo para a pergunta do senhor Henrique Aiex, da Taruá Capital. Por favor, senhor Henrique Aiex, pode prosseguir com a sua pergunta. Bom dia, Hélio, bom dia, time. Parabéns por mais um excelente resultado. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi a linha de equivalência patrimonial. Se você pudesse comentar um pouco sobre de onde está vindo isso e novidade da HiLab. E a minha segunda dúvida seria mais para o Caio. A gente está vendo que a posição de caixa da Positivo caiu um pouco nesse trimestre, né? Se ele está pensando em emitir uma nova dívida, aproveitar que o resultado foi muito forte, tentar fazer uma captação aí no custo mais barato. Obrigado e parabéns mais uma vez. Eu deixo o Caio responder sobre equivalência e sobre as questões mais financeiras, daí eu posso falar um pouquinho da HiLab. Perfeito. Henrique, obrigado pela pergunta. Bom, sobre a equivalência patrimonial, de fato, houve um crescimento, a gente registrou um valor positivo contra um valor negativo no passado. Aqui é principalmente devido à melhor dinâmica das nossas operações internacionais, que elas são capturadas nessa linha de equivalência patrimonial, né? Tanto na América Latina quanto na África. Então, a gente está tendo um desenvolvimento mais favorável, né? E são receitas, né? E resultados, todos eles denominados em moeda forte, em dólar. Então, obviamente, isso também contribui, né, na translação para o real, né, em relação à equivalência patrimonial. Em relação à caixa e a possibilidade de emissão de novas dívidas, sim, a companhia ela está gerando mais caixa, por um lado, né? Você vê pela própria geração de EBITDA, ou EBITDA dos últimos 12 meses, bem mais forte, né, comparativamente ao mesmo período do ano passado, né? Só que a geração de caixa está sendo aplicada na atividade, nós estamos crescendo bastante, né? Basta ver o guidance do quarto trimestre, ele já fala muito, né, em relação a isso, né? Obviamente que com os bons resultados a gente está olhando sim a possibilidade de ser mais ativo em mercado de capitais, isso com certeza está na nossa lista, né, de to-do aqui na parte da tesouraria, né? Agora eu passo então para o Hélio comentar a outra parte da questão.
A HiLab continua muito bem, né? A HiLab, na pandemia, foi muito bem com a venda de exames para Covid. É muito legal. É o segundo evento que eu vou, que todo mundo tem que fazer teste, que é a HiLab fazendo teste. Você faz o teste na hora, né? Você tira o sangue, a maquininha já dá o resultado na hora e o laudo sai em 3 minutos. Coisas que é impossível nos testes rápidos, mas testes aquele de nariz, né? Não o de sangue. E ela processa ali. Então, ela evolui nas suas tecnologias. Isso vai muito bem, parece que vai haver uma nova rodada agora, né? Uma série C com eles, e a gente tem 27% da empresa hoje, e estamos muito felizes com esse investimento, assim como vários outros investimentos que a gente fez em startups. Obrigada, Hélio. Eu vou ler a pergunta do senhor Wagner Silva, investidor, que chegou para a gente aqui via chat. São 2 perguntas. Ele fala: bom dia. Com relação ao mercado de maquininhas de pagamento, em que a empresa tem a Cielo e Stone como clientes, quais os principais concorrentes e quanto aproximadamente a Positivo tem de market share atual e projetado? A segunda pergunta refere-se à HiLab, em que ele fala que a HiLab completou ontem 17 anos e a Positivo investiu praticamente há 10 anos. Como a Positivo vê a evolução da HiLab em termos de crescimento e como a Positivo vê a empresa nos próximos 2 anos? Eu acho que eu comentei já um pouquinho da HiLab, a gente está muito animado com esse investimento feito e ela deve continuar crescendo, e vem aí talvez uma série C que vai dar um gás ainda maior para ela crescer. Com relação às máquinas de pagamento, o mercado de máquinas de pagamento previsto para o ano que vem é de cerca de 6 milhões de unidades, tá? A gente quer ter uma participação significativa nisso. Tem vários concorrentes. Tem a Pax, e a Pax tem a Gertec. Você tem vários concorrentes, tanto na parte de smart quanto na parte de não smart. Tem alguns chineses entrantes, né? Mas a gente tem aí uma posição de relevância pela maneira com que a gente atua, com os nossos projetos exclusivos, com a possibilidade de adaptação a cada um dos adquirentes, pela tecnologia ser nossa, por a gente dominar o Android e a camada de segurança, nós podemos ter uma participação bastante significativa. Hoje o nosso share é pequeno ainda, mas a gente pretende ter um share significativo a partir do ano que vem. Seguindo aqui com a sessão de perguntas e respostas, recebemos uma pergunta do senhor Marcos Carneiro, da Tagus Investimento. Por favor, senhor Marcos, abra seu áudio e pode prosseguir com a sua pergunta. Olá, boa tarde. Bom dia a todos, né? Parabéns aí pela evolução da empresa e também pelos resultados. A minha pergunta é com relação às despesas financeiras, né? Eu queria saber se na emissão das debêntures que foram feitas, houve algum swap para taxa pré, ou se vocês carregam ela livre do swap e estão sofrendo esses ajustes da alta da Selic aí ao longo do tempo. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Marcos. Bom, eu respondo a pergunta. De fato, não foi feito swap. Nós captamos a CDI mais spread, e como a gente também gera, né, a caixa na mesma moeda, não fizemos swap, também não fizemos swap para pré, né? Eu entendo que o swap ele pode ser feito, né, tanto para você converter moeda, mas também pode ser swap de taxa, como você bem colocou. Ele não foi realizado, tá? Seguindo aqui, nós temos uma outra pergunta do senhor Flávio Bica, investidor. Por favor, senhor Flávio, peço que abra o áudio e faça a sua pergunta. Bom dia, obrigado, Renata, equipe da Positivo. Parabéns pelos resultados. Satisfeito de participar de uma empresa que está fazendo tudo redondo, direitinho, recomprando ações, olhando o custo de capital. E olhando para o futuro, perguntaria se podem abrir um pouco do CAPEX de 22 e qual seria a visão da empresa, como a empresa se enxerga para daqui a 5, 10 anos. Se puder dissertar sobre esse assunto, sei que é complicado, mas se puder falar um pouco aí, pintar esse quadro para a gente aí, agradeço. Obrigado.
Veja, nós, com relação a CAPEX, nosso CAPEX nunca é alto, né? Nossa necessidade de capital é muito mais para OPEX do que para CAPEX, nosso capital de giro é muito grande, né? CAPEX, se a gente tiver que montar mais uma linha de placa, a gente está falando de 20 milhões de reais, quer dizer, nunca é um CAPEX expressivo, né? A gente não fechou ainda o ano que vem, a gente não está comentando ainda nos números do ano que vem, não sei, não poderia te precisar sobre isso, mas ele não deve ser muito maior que o CAPEX desse ano, tá? Com relação ao plano de 10 anos, eu te diria que eu não consigo ainda ver, tá? Mas 5 anos a gente consegue ver com boa nitidez. Então, é o equilíbrio, é esse crescimento das nossas avenidas, né? Chamadas avenidas de crescimento, o crescimento dos meios de pagamento, o crescimento do RAS, o crescimento do T3, o crescimento da tecnologia educacional, o crescimento da casa inteligente, o crescimento dos servidores storage, maior do que o crescimento do core. É isso que a gente vê. Então, equilibrar essas outras fontes de receita, essas outras, e os projetos especiais também crescendo muito, com as urnas, com terminais lotéricos, com os totens, com isso tudo, a gente acredita que esta área de avenidas de crescimento, ela deve crescer um pouco mais do que cresce o core business. Isso vai fazer com que a gente tenha, tenha a possibilidade de aumentar um pouquinho a nossa margem também e ter um pouquinho mais de recorrência. Então, a visão é essa, a visão é fortalecer essas áreas que a gente definiu como áreas de crescimento. A gente não pretende entrar em muito mais áreas, claro que tudo pode mudar em 5 anos, mas é fortalecer isso que nós estamos fazendo hoje e fazê-las crescerem no ritmo que elas estão crescendo e equilibrá-las, então, com o core business, que são smartphones e computadores, embora a gente tenha sido surpreendido com esta alta do mercado de computadores aí nesses últimos meses, e também sem parar de investir no core, né? Porque a gente está trazendo Infinix, está trazendo outras marcas, justamente para fortalecer o core também. Então, essa é a visão de 5 anos. Recebemos aqui via chat agora uma pergunta do senhor João Pedro Veiga, analista buy side da Oracle Capital. Ele pergunta: desse guidance divulgado, as urnas correspondem a quanto deste total? Como vai se dar o faturamento desse contrato? Entregam com que periodicidade e quantidade, começando a partir do 4º trimestre 21? O contrato de urna é público, né, 925 milhões de reais, e a gente vai entregar mais ou menos 10% disso no último trimestre, agora, em novembro e dezembro, tá? Então, aí está respondido. O restante das urnas serão entregues de janeiro a junho do ano que vem. E daí, a nova licitação de urnas, eu não sei se tem faturamento em 2022, não dá para prever ainda, talvez, mas o grosso em 2023, da nova licitação de urnas, caso a gente ganhe efetivamente. Perfeito. Lembrando que para fazer perguntas, pedimos, por favor, que coloquem o nome de vocês nesse campo escrito Q&A aqui do lado, para que a gente possa prosseguir com a leitura das perguntas a serem adicionadas. A gente recebeu uma aqui do Wagner, nosso investidor, em que eu vou ler novamente a pergunta dele, tá? Ele nos fala: a urna eletrônica, sem dúvida, é um grande projeto de tecnologia de ponta conquistado pela empresa. Entretanto, uma vez renovado todas as urnas dentro do cronograma programado pelo TSE, o que planejam adotar essa postura mais aberta acerca dos investimentos no CVC? E também ele pergunta que ficou a pergunta se os 7,5% da High Lab estão alocados neste FIP. Mas a pergunta dele... Vamos para a primeira, porque senão a gente vai misturar exatamente. Voltamos para essa. A urna eletrônica, sem dúvida, é um grande projeto de tecnologia de ponta conquistado pela empresa. Entretanto, uma vez renovado todas as urnas dentro do cronograma programado pelo TSE, o que a empresa tem estudado em termos de novos projetos especiais para os próximos anos que possam dar continuidade ao crescimento da companhia? Essa é a pergunta. Veja, a gente tem estudado vários projetos especiais, tá? Demonstramos aí com os totens vendidos para o Poupa Tempo, em São Paulo. Nós temos um projeto, por exemplo,
que não sabemos nem se vamos entrar, se vamos concluir, de bilhetagem de ônibus, já que vai ser privatizado os ônibus do Rio de Janeiro, né, a cobrança no Rio de Janeiro, a bilhetagem no Rio de Janeiro, em outros municípios, estamos estudando isso. A parte de terminais lotéricos, nós estamos estudando também. Então, isso são alguns exemplos do que a gente está fazendo, e tem várias outras coisas no forno aí. Ou seja, existe sim uma área de projetos especiais, uma engenharia muito competente, e a gente vai tentar ver as oportunidades que existem de mercado para ir para um lado ou para outro. Vou fazer uma última chamada aqui. Caso hajam mais perguntas, por favor, coloquem aqui no campo escrito Q&A. Senão, a gente vai encerrar a nossa conferência de resultados. Bom, não havendo mais perguntas, agradeço a participação de todos. Fica o nosso convite aqui para o Investor Day da empresa no dia 24 de novembro, será em formato híbrido. Teremos a participação de todos os nossos principais executivos da companhia expondo sobre as unidades de negócios, e o convite já está no próprio site de Relações com Investidores, para que possam ter mais informações de dia, horário e local, e que possam estar conosco, seja de maneira presencial ou seja de forma digital. Volto a palavra ao Hélio e ao Caio para as considerações finais e encerramento dessa conferência de resultados. Muito obrigado a todos. Acho que a gente está demonstrando aí resultados legais e a gente está muito feliz com isso. Estamos sempre à disposição aqui para responder qualquer pergunta. Muito obrigado. Caio? Muito obrigado a todos, é exatamente isso, né? A companhia está numa fase muito boa, né? Com crescimento em todos os negócios, como o Hélio bem ressaltou, e, obviamente, a gente também está com uma comunicação ao mercado, né, com a nova área de RI, também mais proativa, né? Inclusive fazendo eventos diferenciados, como o Investor Day do dia 24, né? Renovo mais uma vez o que a Renata falou agora há pouco, esperamos vocês todos, né? Virtualmente ou presencialmente, nesse evento que sem dúvida vai ser bastante bacana e esclarecedor em relação ao que a companhia tem feito e pretende fazer no futuro. Muito obrigado a todos.